E aí, pessoal, questão de número 32 do capítulo 11 do Fundamentos de Física do Halliday, ainda no volume 1. Nós entramos aqui agora neste capítulo, o tópico da segunda lei de Newton para rotações. A questão ela diz o seguinte: uma partícula se move em um plano XY em torno da origem. Então, está aí o nosso sisteminha, uma partícula girando em um movimento circular em torno da origem num plano XY, no sentido horário, do ponto de vista do lado positivo do eixo Z. Então, o eixo Z ele está saindo da tela do espectador. Então, você que está vendo a tela do seu vídeo, o eixo Z ele é perpendicular ao plano da sua tela, vindo na sua direção, o sentido positivo desse eixo. Então, é dessa perspectiva, da própria perspectiva de quem visualiza o vídeo. E aí nós temos letra A. Em termos dos vetores unitários, qual é o torque que age sobre a partícula se o módulo do momento angular da partícula em relação à origem é de 4 kg vezes metro quadrado por segundo? Na letra B, se for de 4t² quilos vezes metro por segundo, metros quadrados por segundo. Caramba, essa do momento angular é fogo, né? Porque é bem semelhante à velocidade. Na letra C, 4 raiz de t quilos vezes metro quadrado por segundo. E na letra D, 4 sobre t quadrado vezes quilo vezes metro quadrado por segundo. Então, para quem já deu uma lida nesse capítulo, né, como a gente está querendo aqui a relação, né, a taxa, né, que é o torque aqui, do momento angular em função do tempo, então basta a gente aplicar a derivada do torque, perdão, do momento angular em função do tempo, que aí a gente obtém os valores do torque dessa partícula girando em torno da origem do plano XY em termos do torque, né? Isso em função do tempo. Dessa forma, a gente simplesmente aplica, né, o nosso conceito. Né? O torque pode ser descrito como sendo a derivada do momento angular em função do tempo. Né? Então, a gente vai derivar em função do tempo. E nós temos as nossas funções em cada uma das letras. Então, no item A, nós temos dl dt, só que quem é dl é 4. Né? Então, simplesmente 4 quilos vezes metro quadrado sobre segundo. Então, nós temos aqui então, que a função ela nos gera um valor constante. Então, nesse caso aqui, o momento angular ele não varia, ele é constante. E a derivada de uma constante em função em função do tempo, né? Ou seja, em função de uma determinada grandeza, nesse caso aqui é o tempo, essa derivada da constante é zero. Então, isso significa que não há torque atuante sobre a nossa partícula. Na letra B, nós temos uma função 4t². Então, vamos derivá-la. Então, nós temos a derivada do momento angular, que é dada pela função 4t². Né? Então, nós temos aqui derivando em função do tempo. E aí, nessa altura, acredito que todo mundo já saiba como é que se faz uma derivada. E já sabe qual é a resposta, né? Que vai ser 8t. Então, nós temos aí 8t newtons vezes metro. E aqui cabe uma explicação. Porque olha o seguinte. Como a gente quer em termos de vetores unitários, dito aqui na letra A, né? Então, lembre-se que o momento angular, ou o torque, na verdade, ele é um produto vetorial entre o raio da circunferência da partícula, né? Ou seja, o raio na qual o objeto está rotacionando sobre ele, né? O braço de alavanca, e a força tangencial a esse raio, né? Ou seja, perpendicular. Dessa forma, nós temos o quê? Um produto vetorial que leva em consideração o quê? A regra da mão direita, né? Que é
que vocês veem lá no capítulo 3, quando a gente aprende sobre produto vetorial. O resultado, né, entre esses dois vetores perpendiculares é um terceiro vetor, né, porque você vai formar um plano, é um terceiro vetor perpendicular a esse plano entre esses dois vetores. Eu poderia ter colocado aqui, né, para exemplificar. Mas eu já fiz isso tantas vezes em questões anteriores que eu nem me atinei em fazer aqui também. Então, vocês procurem aí algumas questões que tem sobre isso, que eu certamente fiz essa análise. Ou veja o capítulo 3, que tem feito aí a aula do capítulo 3, que é sobre vetores, que eu explico em detalhes sobre o produto vetorial. E levando em consideração a regra da mão direita, isso significa que a rotação é do braço de alavanca em direção à força, né? Então, nesse caso aqui, a rotação positiva que a gente convenciona, é no sentido anti-horário, né? E como a nossa partícula está girando no sentido horário, isso significa que o vetor força está apontando no sentido contrário que a gente aponta para o sentido positivo. Então, esse vetor força estaria, digamos assim, entre aspas, apontando, seria negativo, entre aspas, né? Mas simplesmente a orientação dele é contrária ao sentido positivo. Isso significa que, pela regra da mão direita, o vetor resultante, que é o nosso torque, que está paralelo a esse plano, em vez de ele estar saindo da tela do seu aparelho, ele está entrando na tela, ou seja, está no sentido negativo do eixo Z. E, portanto, a gente coloca em termos de vetores unitários o menos K, né, que é o K representa o eixo Z, né, para indicar que o torque está nesse eixo. E como o objeto se move no sentido horário, como eu disse, né, pela regra da mão direita, a resultante desse produto vetorial é no sentido negativo do eixo Z. Aí aparece esse sinal negativo aqui, que vem junto com o menos K. Para você entender isso, veja lá o capítulo, né, de produto vetorial, né, no capítulo 3, no capítulo 3, que a gente fala sobre vetores, tem lá o tópico produto vetorial, que a gente explica isso daí, né, na questões dos vetores unitários, regra da mão direita, né, e o produto vetorial. Na letra C, a mesma análise vai ocorrer. Então, nós temos aqui a nossa função, 4 raiz de t. Então, coloquei em termos de potência, né? A gente sabe que um número, a raiz quadrada de um valor, ou a raiz de um número, pode ser escrito como potência. No caso, aqui é a raiz quadrada, então pode ser escrito como 1 sobre 2, que aí facilita a nossa forma de derivar, né? E aí a gente aplica normalmente a regra de derivação. E isso vai dar, né, 4t elevado a menos 1 meio sobre 2. É porque lembre-se, né, esse 1 meio desce, né, na derivada, desce. Então, fica 4 vezes 1 meio. Então, está aqui, 4 vezes 1 meio é 4 sobre 2. E subtrai a fração por menos 1, né, que é a nossa regra da derivada. Né? O expoente é subtraído por menos 1. E aí fica uma soma de fração. 1 meio menos 1, que dá menos 1 meio. E ajeitando aqui, né, nós temos 4 sobre 2, que dá somente 2. E volta a raiz, né, para deixar bonitinho. E aí nós temos 2 sobre raiz de t, né? Porque um expoente negativo significa que esse valor está no denominador. Então, desce ele de volta e a gente tem no denominador t sobre 1 meio. E 1 meio é o quê? Raiz quadrada. Então, escreve raiz de t. E o negativo, né, como eu já expliquei na letra B, né, por conta da regra da mão direita, né, no produto vetorial, e por conta da nossa partícula estar no sentido horário. Né? Então, nós vamos ter aí um torque apontando para o eixo negativo Z, né? Para a direção negativa do eixo Z. Na letra D, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, nós temos ali 4 sobre t quadrado. Então, nós temos a derivada de 4 sobre t quadrado. Eu posso escrever esse cara no numerador, né? A potência, então, ela vai ficar negativa, né? Eu posso escrever ela negativa, t a menos 2. Então, deriva, né? Esse menos 2 desce. Então, vai ficar menos 8 e subtrai por menos 1, que vai ficar t elevado a menos 3. Né? Então, vai ficar menos 8 vezes t a menos 3.
e rearranjando aqui a nossa expressão, né? Nós temos aqui menos 8 vezes t a menos 3, e rearranjando, né? Vou colocar esse t de volta no denominador para ficar t elevado a 3 positivo. E nós já temos aqui um sinal negativo, então quando multiplicarmos por menos k vai ficar positivo. Então, nós vamos ter aqui 8 sobre t a terceira newtons vezes metro, ou seja, esse aí, valor aqui já é positivo. Então, significa que o nosso resultado vai dar um torque no sentido positivo do eixo Z. Muito bem, pessoal, era somente isso aqui. Eu acredito que por conta desse detalhezinho, essa questão deveria ser 2 estrelas, porque se a pessoa não se atenar, faz o desenrolar da questão direitinho, mas pode errar por conta do sinal, por não se ater a esse problema, né, na questão dos produtos vetoriais entre essas duas grandezas, né, que o resultado vai dar no sentido contrário no qual poderia dar a resolução da sua questão. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para receber mais. E como sempre, dúvida, crítica e sugestões aí embaixo na caixa de comentários. E até a próxima questão.